Olá, Marcelo, Valeu. tudo bem? Vamos começar mais uma análise da semana? Tudo ótimo, vamos lá para mais um episódio e já fazendo aquele pedido que todo mundo conhece, né? Deixa o seu like, deixa um comentário, aciona o sininho para saber quando a gente vai subir algum vídeo novo no canal, dá essa força para a gente crescer a nossa comunidade. Compartilhe os vídeos também com seus amigos, tá? Boa. Isso vai fazer uma boa movimentação no canal e vai ajudar a divulgar os nossos vídeos aí, tá bom? Bom, Marcelo, então quero brindar aí a sua presença mais uma vez e quero dizer o seguinte, que a análise da semana de hoje, ela tá muito quente, hein? Tá muito, muito boa. Acho que vale a pena acompanhar aí. E nós vamos discutir os desdobramentos políticos mais importantes do Brasil e do mundo, como sempre, né? E entre os destaques, os super salários do judiciário, incrível que pareça, tem juiz aí ganhando acima do teto constitucional. Muito acima. A denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. A carta do advogado Cacai, que fez críticas à postura do presidente Lula e ao seu entorno. Críticas contundentes. Vamos ver tudo isso aí. Vamos ver também que houve a derrubada do sigilo da delação de Mauro Cid, incluindo vídeos. A grande notícia de hoje. A notícia de hoje. E o cenário internacional. Nós vamos ter aí que o Trump está enfrentando aí uma rejeição de 51%. E uma novidade, uma coisa que caiu como uma bomba. O Trump chamou Zelensky de ditador responsável pelo genocídio de milhões de pessoas. Então, vamos lá, nós vamos começar e vamos ter aí os comentários do Marcelo Durães. Vamos começar pelo bloco 1, nós vamos chamar aqui de Brasil em Turbulência. E vamos começar então pelos super salários. O que está acontecendo aí, Marcelo, no judiciário? Pode falar rapidamente para nós? Claro. Foi uma reportagem bastante extensa do jornal O Globo, né? Baseado em fatos, inclusive, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que houve um gasto acima do teto, com salários acima do teto no ano 2024, de 7 bilhões de reais. Então, em tempos que nós estamos aí com problemas de problema fiscal no Brasil, né? Ajuste fiscal, que está gerando uma série de contratempos aí para o governo, disparada de dólar, enfim, críticas. A gente se depara aí com um gasto acima do teto de 7 bilhões para os juízes, né? Isso não significa que são ganhos ilegais dos juízes, mas são aqueles chamados penduricalhos, né? Que acabam sendo aprovados e que vão compor a renda dos juízes, além de muitos desses gastos serem isentos de imposto de renda. Um exemplo que chamou muita atenção aí na mídia, depois que saiu essa reportagem, foi o TJ de Mato Grosso do Sul, que aprovou um auxílio, eles estão chamando jocosamente de auxílio Peru, né? Que foi uma bonificação de Natal de 10 mil reais. Então, bonificação de Natal. Bonificação de Natal. Como se fosse uma cesta básica, né? Que as empresas aí pagam no final do ano 200, 300 reais, 10 mil reais. Natal, tal. Exatamente. E o mais impressionante foi a justificativa, né, do TJ, quando foi interpelado, que ele visava, com esse bônus de 10 mil reais, suprir as necessidades nutricionais dos beneficiados. Então, é um escárnio, né? Então é uma discussão que deveria realmente vir. O jornal fez a sua parte, né? Fez a reportagem, esmiuçou, deu os valores, deu exemplos, etc. Agora, essa discussão tem que vir para a sociedade. Alguém tem que patrocinar, seja o governo, sejam as entidades sociais, seja um sindicato, enfim. Essa discussão tem que vir à tona. Não é possível a justiça, que já é
já é cara no Brasil, a gente tem um arcabouço jurídico imenso. Nós temos justiça militar, justiça eleitoral, justiça comum, temos o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, os TJs estaduais, então essa discussão precisa vir à tona. Não é o caso de desmontar o nosso arcabouço judiciário, mas sim moralizar esses ganhos. Impressionante. Bom, vamos passar então para a notícia da carta do Cacai. Que carta foi essa? O que ele quis dizer com essa carta, né? Ele parece que falou alguma coisa da postura do presidente. Conta para nós aí, Marcelo. Exato. O Cacai, para quem não sabe, quem não conhece, ele é um advogado criminalista, muito bem sucedido. Ele tem no hall de clientes deles aí políticos de A a Z. São personalidades, empresários, enfim. No entanto, ele faz parte daquele grupo Prerrogativas, que é um grupo pró-PT, e ele é declaradamente uma pessoa de esquerda, né? Ele é declaradamente de esquerda, ele se diz amigo do Lula, etc. Mais ou menos. E ele fez essa carta, mais ou menos. Ele fez essa carta dizendo que foi iniciativa própria, etc., para alertar o Lula quanto a uma possível derrota para a extrema-direita em 2026. Inclusive, em um dos trechos da carta, ele cita que o Lula está se esforçando para perder a eleição e irá perder se continuar nisso. Existem várias interpretações, né, das motivações do Cacai para mandar essa carta. Uma delas é que também ele não esconde, ele é notório que ele é muito ligado ao Zé Dirceu, né? Ele é amigo pessoal do Zé Dirceu de longa data. Então já se especula que talvez tenha um descontentamento do José Dirceu ali com a situação atual do governo, onde ele não tem mais uma participação. E ele fala também num certo isolamento do Lula em relação ao próprio PT, né? Ele parece que as pessoas que estão muito próximas a ele não chegam a ele, mas não dizem o que está acontecendo. Mas está ali num gabinete. Cercado de pessoas que estão ali passando pano toda hora, né? Parece que foi mais ou menos esse o teor também da carta, né? Ele tece uma crítica ali que o Lula, por razões, ele cita bem, inclusive por razões pessoais, ele não é mais o mesmo Lula dos primeiros mandatos, né? A interpretação disso é que ele tem uma blindagem, né? Que é exercida pelo Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, e também pela Janja, que eles estão blindando o presidente, inclusive de fatos que estão ocorrendo. Pois ele tem desculpa te cortar, o Cacai, né, ele tem um acesso muito grande à Câmara, né, todos os deputados e tudo mais, senadores e tal. E ele chegou a dizer que de 10 políticos, senadores e deputados, de 10, 8 reclamam que não conseguem falar com o presidente. Isso é muito grave. Eu já vi essa história com a Dilma, hein? Sim, exatamente. Esse foi um dos motivos grave isso aí. Que criaram grandes dificuldades para a Dilma, e a gente sabe qual foi o fim da história, né? Vindo do Lula, eu acho quase uma loucura isso. E houve alguma reação do Lula? Não houve nenhuma reação pessoal do Lula, ele não comentou essa carta, né? Também não vi reação de ninguém do entorno do Lula. Agora, o que se tem que levar em conta também é que o Lula ele assumiu o primeiro mandato dele em 2003. Isso foi há 22 anos atrás. Ele não é mais a mesma pessoa. De lá para cá, o Lula ele sofreu um câncer, ele foi preso, ele sofreu essa queda recentemente, ele perdeu a esposa, ele perdeu o neto, ele perdeu o irmão. Não é de se esperar que o Lula seja o mesmo homem de 2003, 2004, 2005, depois de tudo que ele passou. Mesmo, né? Geopoliticamente, ninguém é o mesmo. Economicamente, as relações sociais estão se alterando a cada momento, né? O Congresso hoje é um Congresso completamente hostil. Com o fenômeno dessa ascensão da extrema
direita, né? Que também foi uma novidade, um abalo aí para todos, né? Inclusive para ele, né? Sim. Isso, dessa forma, eu não estou querendo aqui justificar que o presidente não tenha que fazer a política, né, que se espera dele. Eu acho que ele mudou o comportamento. Ele está falando bastante, né, ele está indo a eventos, ele está falando em rádios, etc. Mas, assim, o Lula de 2003, 2004, não adianta mais esperar, não é mais o mesmo, apesar de ser a mesma pessoa, mas não é aliás, é a mesma pessoa e não é a mesma pessoa ao mesmo tempo, né? Agora, o Lula sabe o caminho para melhorar os índices de popularidade dele, que estão terríveis, né? Estão no chão. Ele conhece o caminho, as pessoas que estão em torno dele, a maioria eu creio que conhece. Então, boa parte disso depende desse pessoal para mudar alguma coisa aí e melhorar. Ou se não, se continuar do jeito que está, e o Kaká ele vai acabar sendo confirmado ao final se perdermos a eleição para a extrema-direita novamente, ou para algum candidato aí que seja apoiado por esse grupo. Você acredita que a burguesia se juntaria novamente, abandonaria o Lula, né? E se juntaria novamente à extrema-direita para assumir o poder? Não tenho a menor dúvida disso. Tá. Se você olhar o recorte de qualquer pesquisa de intenções de voto hoje, quer dizer, as pesquisas que fazem esse recorte, né? Essas últimas pesquisas não tiveram esse recorte, mas pesquisas de 2, 3 meses atrás tiveram um recorte do tipo, pessoas da Faria Lima, né? Enfim, a gente fala Faria Lima para juntar um grupo ali de investidores, de banqueiros, grande imprensa e tudo mais. Exato. O Bolsonaro ali ele tem uma intenção de voto de 95%. Porque o Bolsonaro ele significa aquilo que essa parte da sociedade tem interesse, que é regulamentar tudo, é privatizar tudo, é manter os juros altos, enfim. Então, assim, a pergunta, né, voltando, essa burguesia se juntaria a qualquer outro candidato que não fosse o Lula? Eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida, ok. Luta de classe, sempre. Eterna luta de classe. Eterna. Vamos mudar de assunto? Vamos. Legal. Vamos embora. Hoje não tem assunto leve, pelo jeito, né? Desculpa. Hoje não tem assunto leve, pelo jeito. Não tem assunto leve. Então, rapaz, essa denúncia saiu mesmo, hein, da PGR. Foi um bom documento. Como é que tá bem baseada? Tem futuro essa denúncia? Eu tenho aí alguns pitacos para dar, hein? Olha, eu confesso que eu não li nenhuma página da denúncia. É uma denúncia de 272 páginas, né? O que eu vou falar aqui é baseado nas diversas interpretações que eu vi da imprensa, né? Tá. De que é um documento muito bem elaborado, que ele é calcado em provas, em depoimentos, ele é calcado em mensagens trocadas entre os indiciados, etc. Então, a expectativa, o consenso, né, o senso comum em torno dessa denúncia é que ela deverá ser aceita pelo judiciário e óbvio que não se deve antecipar juízo, né, de nenhum tipo, mas muita gente aposta inclusive na condenação do Bolsonaro. Quem tem que aceitar essa denúncia agora, quem é? O STF? É o STF, é a primeira turma. Tem que reunir a STF. turma lá e não é o plenário do STF, é a primeira turma, né? Uma turma. A primeira turma é o Fux, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Então já vou fazer o meu primeiro adendo aí. Sim. O Alexandre de Moraes vai estar na turma, claro. Sim, ele é o relator e ele é o relator e vai para a primeira turma porque ele é o relator. Ele é o relator, está na primeira turma e é uma vítima.
Ele era uma pessoa que estava, digamos, marcada para morrer. Destacado para ser assassinado. Exato. Então, aí como é que fica esse negócio sabe, como é que ele vai julgar um caso em que ele está envolvido? Quer dizer, isso aí não é flagrante uma deixa, né, para a defesa entrar com impugnação dessa denúncia, porque há uma grande divisão, né? Ele tem que se declarar não competente, né? Ele é um juiz não competente. Não sei se é essa a palavra, competente. Ele pode. Como é que ele vai julgar um caso em que ele mesmo é a vítima, né? Ou teria sido a vítima, que é pior ainda. Eu vou falar ainda sobre isso. Existem correntes que defendem que sim, que ele está apto a julgar, e tem outra corrente que defende que ele não deveria julgar. Há controvérsia. Há controvérsia. Há um ex-juiz, né, bem conhecido aqui, que é o professor Maierovitch, que ele defende abertamente, claramente, de que o Alexandre de Moraes não deveria ser juiz dessa causa, né, dessa denúncia, justamente por ele ser uma das pessoas que estavam envolvidas ali na trama para ser assassinado. O professor, inclusive, ele defende que o julgamento não seja na primeira turma, que seja no pleno, né, com os 11 juízes. Aí eu citei o professor Maierovitch, que eu acho que é um nome de mais destaque aí que defende dessa forma. E tem, obviamente, o pessoal do outro lado que acha que não há dúvida que tem que ser na primeira turma, porque isso faz parte do regimento do STF. O STF mudou o entendimento de que casos criminais seriam julgados no pleno, né? No pleno só são julgados presidentes dos poderes em exercício ou questões constitucionais, e que os casos criminais devem ir para tudo. Isso está pacificado dentro do STF. Sim. Porém, diante da repercussão do caso, da importância, de que isso certamente vai entrar para os livros de história, etc., há quem defenda que vá para o pleno, e há quem diga que não tem motivo para mudar a lei, porque é um caso criminal como qualquer outro. Então, há essa controvérsia. Mas o que você disse é verdade. A defesa do Bolsonaro ela vai bater em todos os lados para tentar tirar o Alexandre de Moraes, para levar para o pleno. Fora que é uma belíssima deixa para o depois, né? Fora que o negócio apertar, você está com uma saída bem fácil para voltar atrás. Quer dizer, perfeito. Não deveria correr esse risco, deveria fazer as coisas que tem que ser feitas. Para que avançar numa coisa que tem dúvida, né? Exato. Assim, na cabeça do Alexandre de Moraes, ele não tem dúvida, né? Mas, enfim, você tem razão. Tudo isso vai dar pano para manga no futuro. Agora tem uma coisa que é maior ainda que isso, quer dizer, isso aí já é bastante duvidoso, mas tem uma coisa que é o seguinte, e a gente pode falar um pouco também. Uhum. Como é que alguém pode ser acusado, né, de um golpe ou de uma tentativa de golpe que não ocorreu? Isso é crime, quer dizer, eu planejei, vai ficar claro que foi planejado, deve ter alguns crimes aí no meio para fazer esse planejamento, deve ter um monte de coisas aí bem cabeluda que a gente não sabe ainda, vai saber, ou já está sabendo algumas, que para fazer o planejamento ele acabou cometendo alguns crimes. Agora, a essência, que é o golpe em si, ele não ocorreu. Então, como é que alguém pode ser condenado por uma tentativa de golpe? A lei diz em tentativa de golpe, ela não diz golpe executado. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é crime pelo Código Penal. Então, e quanto a isso, não há a menor dúvida de que a pessoa ela é indiciada, denunciada e pode ser condenada pela tentativa de golpe.
essa lei, ela substituiu a Lei de Segurança Nacional e foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Se o golpe tivesse sido bem sucedido, talvez até esse canal aqui não pudesse existir, né? Porque a gente entraria numa ditadura. Eu não sei não se não Nós voltaríamos a uma ditadura. É verdade. Pois é. Depois desse programa. Então, como é que você vai punir alguém que deu o golpe e ganhou? Que virou o poder absoluto? Não, você praticou um crime de golpe de Estado. Não, tentando fazer uma comparação. O cara que tenta fazer o golpe. Uhum. O cara que tenta, vai ser condenado, não tem dúvida, está na lei, etc. E os que deram não acontece nada. Quer dizer, tudo bem, entendi a lei, mas não faz lógica no meu modo de pensar. O importante é cumprir a lei. Tá certo. Mas o assunto é polêmico. E tem mais, né? Teve aqui, eu estou vendo que teve a derrubada do sigilo. Falei que hoje não tem assunto leve, né? Não. Eu estou aqui suando igual um... Eu não estou porque eu estou no ar-condicionado. Eu não tenho nada aqui. Vou abrir a janela daqui a pouco. Mas me fala uma coisa, Marcelo. E essa derrubada do sigilo do Mauro Cid? Que raio foi isso aí? Mais um raio na cabeça dos caras? Não, na verdade, isso aí era um pedido, inclusive, das defesas, né? De todos esses indiciados, que fosse liberado o sigilo da delação, né? Da colaboração premiada do Mauro Cid. Foi feito, a liberação foi retirado o sigilo, e aí eles falaram, não, nós queremos ver os vídeos. Foram liberados os vídeos também. Então, tudo isso começou com um pedido da defesa, né? A defesa vem pedindo, né? As defesas, né, dos indiciados já vem pedindo acesso a essa delação há muito tempo. No entanto, nunca foi liberado sob a justificativa de que haviam diligências a serem feitas, então não podia se liberar o conteúdo das delações premiadas, da delação premiada, né, do tenente-coronel Mauro Cid, por conta disso. Passada essa fase aí de denúncia, então foi tudo liberado. Inclusive os vídeos já estão aí na imprensa o dia inteiro. Tem muita coisa, meu Deus. E ainda vai ter mais, né, porque... Imagine que esse pessoal aprontou aí nesse meio termo aí, com poder na mão, dinheiro e tudo mais, né? Vamos passar pro... Deixa eu só concluir essa questão claro. aí da delação premiada do Mauro Cid, né? Ele até, você falou essa questão de dinheiro, né? Ele não dá nomes, mas ele implica pessoas do agro, que financiaram, etc. Agora, está se focando muito na delação do Mauro Cid. A defesa do Bolsonaro já disse que vai pedir para anular, etc. Só que essa delação do Mauro Cid, ela é uma parte de toda essa investigação. Ela deu subsídios para a Polícia Federal buscar provas, etc. E assim, eu escutei um advogado falar isso hoje, mas eu não vou lembrar aqui quem foi para dar o crédito. Foi o que estava no Conselho Nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho, se não me engano. Ele falou que esse pessoal deixou um rastro de prova por trás deles que é inimaginável. Sabe o que é? Eles tinham certeza que iam dar o golpe. Coisas impressas, a agendinha do general Heleno. Agenda do general, acharam a agenda do general Heleno lá, mensagens do WhatsApp, enfim, até algumas apagadas, mas a tecnologia de hoje permite recuperar. GPS, em tudo, né? Celular. Exato. Fizeram cruzamento de localização. Então, a delação do Mauro Cid, ela é importante, mas ela é uma parte de toda essa investigação. Então, se por algum motivo anular essa delação, existe todo um arcabouço de provas por trás disso, que não vai mudar muito a situação dos indiciados. Entendi. Vai ter muita coisa ainda pra gente falar sobre esse tema, né? Esse ano acho que vai ficar focado nisso aí. Já falamos bastante. Já vai começar eu digo a vida, né? O dia a dia. Vai começar julgamento, enfim.
Vamos passar um pouco mais uma vez, né? Voltar ao Trump aí, as notícias internacionais, um pouquinho delas aí. O que é essa história de 51% de rejeição dele, do Trump? Isso é um número que chama bastante atenção, né? 51%, mas primeira coisa que a gente tem que lembrar, apesar do ar de derrota cachapante dos democratas, né? Não sei quantos delegados, ganhou em 7 estados pendos, etc. 2 congressos. O voto popular... Oi? Nos dois, Entendi. nas 2 casas, ganhou nas 2 casas e tudo mais. Exato. O voto popular, a distância não foi... Eu até não tenho os números aqui, mas no voto popular não foi uma diferença tão grande. Então o país ele estava dividido. E o Trump, com essas medidas que ele está tomando... gerou muita preocupação, principalmente na questão econômica, com essas deportações em massa, com a taxação, com esses tarifatos, etc. A preocupação, então, hoje do americano é basicamente a economia, né? Porque é o que eles estão preocupados hoje com a economia. E isso elevou um país que já estava dividido e elevou essa rejeição dele, porque ele não está voltado ainda para governar exatamente para dentro dos Estados Unidos. Ele está voltado ainda para a questão externa, está taxando o país, taxando as importações dos países, ele está intervindo na guerra do Oriente Médio, lá entre Israel e o Hamas, está intervindo na guerra da Ucrânia, e o americano não está vendo ainda, apesar do pouco tempo, não está vendo nenhuma ação interna, né? O que está acontecendo interno é só... Basicamente, é uma questão de agenda de costumes, de liberar canudo de plástico, esse tipo de coisa. Então, um país dividido, uma parte começa a se preocupar, a rejeição dele vai a 51%. Então, assim, não é nenhuma catástrofe, ele tem um mês de mandato, né? Aliás, faz hoje um mês. Mas isso chama atenção o número, 51% de rejeição. Impressionante. E essa postura dele em relação à guerra da Ucrânia, hein? Ter chamado o Zelensky aí de ditador sanguinário, responsável por milhões de mortes e tal. Uma postura que vai daquilo que a gente discutiu na última, né? Aquilo que a gente discutiu na última. Vai de novo contra os aliados, né? Da Europa, né? Eu não diria que o Zelensky seria um ditador, né? Só que, assim, muitos líderes globais estão tomando decisões como o parceiro, enfim, de outro país fosse ficar ali no poder eternamente, né? Então a gente vê aqui na Argentina o Milei, o Trump sai da OMS, ele sai da OMS. O Trump faz igual. Então, como se o Trump fosse permanecer no poder eternamente e ele também vão seguir juntos. O Zelensky, ele caiu ali no campo da proteção da OTAN. O pano de fundo dessa guerra era a intenção da Ucrânia de entrar na OTAN. A Ucrânia, a gente sabe que é uma das últimas linhas de que separa a Rússia do Ocidente, né? É um país que já pertenceram, né, a uma federação só ali, quando era a União Soviética. Tem a Finlândia mais em cima, mas a Ucrânia é um território que, inclusive, tem muita influência russa, tem pessoas que são de origem russa, que vivem naquela região. Então, é uma região ali disputada. O pano de fundo para estourar a guerra foi a insistência do Zelensky em fazer parte da OTAN. O que estourou a guerra, a gente achava que rapidamente a Rússia iria tomar Kiev, enfim, ia tomar a Ucrânia, mas com o apoio da OTAN, não declarado, mas obviamente foi a OTAN que apoiou a Ucrânia até hoje para manter uma guerra por quase 3 anos, um país muito menor do que a Rússia, muito menor inclusive em tropas, em recursos militares, etc., era a grana da OTAN, e os armamentos, as bombas, enfim, apoio de todas as formas.
E agora o Zelensky, de repente, ele passaram uma rasteira nele. O Trump já entrou falando que acabou, que não vai dar mais dinheiro, que quer o dinheiro de volta, que os Estados Unidos já enviou, de alguma forma, com exploração de minerais da Ucrânia. Os Estados Unidos. Enfim, né? Os Estados Unidos, perdão. E a Europa não vai ter como manter esse apoio à Ucrânia sem os Estados Unidos. Então, é uma preocupação muito grande, porque a Ucrânia está na pior situação desde o início da guerra, porque a Rússia pode avançar ao momento que quiser, porque eles não terão mais esse apoio. E o Zelensky, que entrou nessa aventura, né, de peitar a Rússia e encarar essa guerra, nunca quis sentar numa mesa, né, de negociação. Quando China e Brasil, né, através do Lula, quiseram mediar ali um acordo tal, a Rússia falou eu topo, o Zelensky falou eu não topo, porque tinha o apoio do Biden, né, que achava que talvez o Biden fosse ficar para sempre, né, e agora está nessa situação, ele deverá perder, ele deverá cair, inclusive, né, e aí vamos ver o que a população ucraniana, o que a lei, eu não conheço como são as leis ucranianas, vão reservar para ele aí, se ele vai conseguir fugir ou se exilar em algum lugar. A situação está bastante feia para ele. E essa aproximação do Trump com o Putin, como é que você vê? Aproximação, porque, veja, ele já suspendeu as sanções, né? Uhum. Depois dessa reunião foram suspensas as sanções econômicas contra a Rússia. Quer dizer, além de atacar diretamente o inimigo da Rússia, quer dizer, atacar diretamente e de uma forma muito contundente, né? Ou seja, o Trump ele se colocou ao lado do Putin. Essa que é a realidade. Ele se coloca no momento das sanções contra a Rússia. Oi? No momento das sanções contra a Rússia, quem que foi que segurou a Rússia? Quem foi que? China. No momento das sanções, quando as sanções foram impostas, quem segurou a Rússia? Quem continuou comprando gás? A China. Hoje o grande parceiro da Rússia é a China. Ele fez um drible ali e passou a fornecer gás para a Índia. Ele driblou completamente isso aí. Fechou a torneira para a Europa e passou a vender para a Índia, né? E a Europa começou a comprar muito mais longe e pagar muito mais caro. Me parece que foi isso, não tenho assim muita certeza, mas foi uma situação que ele no final ele contornou a situação e continuou. Quer dizer, deve ter sofrido lá algumas coisas, também não sai muita coisa de lá. Não dá para dizer que não é um governo autoritário, é um governo autoritário. E talvez até por isso que o Trump goste dele, né? Exatamente porque é autoritário. E também é uma grande nação, tem uma grande nação, tem força. Lembra que a gente falou em força é um poderio militar. Nós falamos no programa passado em força, da força e tudo mais. Sim, e interessa olha só, um país que hoje está do lado da China. Olha a manobra, a força de um e a força de outro, quer dizer, se juntar duas forças bélicas aí, com a mesma, digamos assim, com o mesmo autoritarismo, com o mesmo, sabe, a questão da globalização, ambos são, o Trump muito mais, né, mas o Putin também. A questão do nacionalismo, né, do nacionalismo de um, nacionalismo de outro. Quer dizer, eles estão, assim, afinados, né? O que me parece é que há uma afinação, assim, o tom está muito claro entre os dois, né? Entre a política de um e a política de outro, né? Ele está mirando a China de novo, né? Enquanto... Ele quer tirar a Rússia do braço da China. Enquanto o Putin quer
política mais multipolar, sem a participação dos Estados Unidos, vai exatamente de encontro ao que os Estados Unidos querem. Eu não quero participar muito mesmo na economia sei lá, e às vezes nas despesas dos outros, né? É o caso dessa guerra, né? No final, a guerra é da OTAN, que é a Europa inteira, mais Estados Unidos, tudo mais, mas quem está pondo dinheiro era, né? Estava sendo os Estados Unidos. Não só dinheiro, né? Muito complexo, eu acho que merece um programa só para falar dessa aproximação do Putin, não, do Trump e o Putin. Então, beleza, Marcelo, vamos para o fechamento. Pedir aí para o pessoal, se gostou do programa, deixar um like, responder toda essa polêmica que teve durante o programa. Coloca a sua opinião aí, escreve o que você acha, qual é a sua posição em relação às nossas posições. Pode ter uma terceira, pode ser Exato. A favor de um, a favor de outro, enfim. Nós estamos aqui para responder qualquer pergunta que vocês fizerem. Ajuda a gente a criar um ambiente cada vez mais plural aqui. Então tá bom, Marcelo. Valeu. Isso aí, sempre. Beleza? Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.